Buenas, gurizada! Na dica do Fetter de hoje, nós vamos falar sobre percepção subjetiva de esforço. E quando a gente fala de percepção subjetiva de esforço, a gente precisa necessariamente citar o cara que deu origem ao que a gente utiliza hoje na nossa PSE, né? A nossa percepção subjetiva de esforço, que é Gunnar Borg, ou o criador, o primeiro cara que documentou e falou sobre escala, sobre a percepção subjetiva de esforço. Ele criou uma escala, né, a escala de Borg, e a primeira vez que ele fez isso foi em 1962. E olha a lógica do cara. Ele viu que quando as pessoas faziam um exercício, existia uma relação de intensidade, né? De nenhum esforço, médio esforço e esforço máximo. O que ele acabou fazendo, né? Ele criou, né, dentro da cabeça dele, ele equiparou, ele criou a escala baseada na frequência cardíaca. Como a frequência cardíaca da maioria das pessoas, né, pessoas normais, gira em torno de 60 batimentos, e a máxima frequência cardíaca das pessoas também chega a 200 batimentos. Pode ser mais, pode ser menos, enfim. Mas ele pegou uma escala e colocou de 6 a 20. Ele tirou os zeros, né? Ele poderia ter feito de 60 a 200. Ele tirou os zeros e colocou de 6 a 20, onde quanto mais perto do 6 tu tá em um esforço leve ou nenhum esforço, e quanto mais perto do 20 tu tá no teu máximo esforço. Com o passar do tempo, obviamente as pesquisas foram evoluindo, essa escala foi se comprovando e se consolidando na ciência, e também ela evoluiu. Então hoje a gente tem a escala de 1 a 10, né? De 1 a 10, e onde 1 é nenhum, aliás, de 0 a 10. 0 é nenhum esforço, é vendo Netflix na tua casa, e 10 é não consigo dar mais nenhum passo. Pois é, e cara, Gunnar Borg criou, sem nenhum equipamento, sem nenhuma tecnologia, em 1962, a melhor forma da gente controlar o ritmo em uma prova de trilha ou montanha. Não existe GPS que possa dar informações tão precisas quanto a escala de Borg. A nossa percepção de esforço. Por quê? Porque a nossa percepção de esforço, ela nos dá todas as informações possíveis, baseada em respiração, a dor que a gente está sentindo nas pernas, o que a gente está sentindo de calor ou de frio, ou seja, tudo fica perfeito. A gente consegue manter o ritmo, a gente sabe se a gente pode acelerar ou não, se a gente precisa diminuir ou não. Então, a melhor forma da gente manter o ritmo ou saber que ritmo correr numa prova de trilha é a percepção subjetiva de esforço. Bom, e como a gente desenvolve a acurácia, né? Como que a gente chega, assim, esmiuça um pouquinho mais essa escala? Cara, correndo no asfalto. No plano, a gente começa do mais simples. Ou seja, a gente vai correr e fica pensando assim, numa escala de 0 a 10, eu tô aqui no 4, 5, que é um esforço leve. Pô, será que a minha frequência cardíaca tá me mostrando isso? Será que tá leve mesmo? Será que o meu ritmo tá leve mesmo? E a gente começa a fazer umas comparações com o nosso GPS e com a nossa sensação. O GPS pode errar? Sim, pode errar. Por isso que
a percepção subjetiva de esforço, ela é tão maravilhosa, porque ela dificilmente vai errar. Como é que tu vai errar o que tu tá percebendo? Entende? Então, a percepção subjetiva de esforço é a melhor forma da gente controlar ritmo. Quanto mais a gente controlar, se conhecer e aprender sobre a nossa sensação de esforço, melhor a gente mantém ritmo numa trilha. E quanto melhor a gente manter ritmo numa trilha, quanto mais longa for essa prova, mais importante é isso.